Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Nossa aula hoje é de língua portuguesa, hein? Hoje teremos a felicidade de fazer uma revisão de conteúdos. Vamos aprimorar algum entendimento, alguma coisa que possamos ter deixado para trás e que agora vamos dar uma olhada mais de perto para que possamos compreender com a melhor qualidade aquele assunto que já foi estudado. Então, pessoal, nossas questões hoje são sobre classe, um assunto complexo que leva o aluno a ter muitas dúvidas, muitas vezes, até quando conclui já o ensino médio, diz que nunca aprendeu, que nunca entendeu. Por que isso acontece? Porque é um assunto que envolve muitas regras, certo? A classe tem regras de quando é obrigatório usar, quando é facultativo ou opcional utilizar e quando é proibido utilizar. Então, isso gera muitas dúvidas porque o aluno acaba que nunca domina essas regras, nunca tem todo esse conhecimento às suas mãos no momento de resolver questões, certo? Então, por isso, gera essa dificuldade, gera essa situação. Essa questão aqui que nós vamos resolver pode ser que já tenha até aparecido em alguma atividade, certo? O que é que ela pede? Ela pede que você preencha corretamente as lacunas. Quando nós temos esse tipo de questão, o aluno pode rascunhar ali naquela lacuna, o A com crase, o A sem crase, apagar, ler novamente. Mas ele tem que tomar muito cuidado na hora da marcação, porque a correção é feita através da marcação, certo? Na hora de marcar, ele precisa estar convicto de que ali é a resposta correta. Então nós temos aqui, o gerente dirigiu-se à sua sala, é nosso primeiro ponto, e pôs-se a falar, segundo ponto, falar a todas as pessoas convocadas. Esse tipo de questão, o ideal é que essa análise seja feita dessa forma, de forma mais pausada, separando ponto por ponto para que você possa fazer uma análise correta e individual de cada situação. Na primeira situação, o gerente dirigiu-se à sua sala. Coloco ou não coloco a frase? Não coloco. Por que não? Coloco porque sim. É assim que você deve fazer, certo? Nesse caso aqui, a frase é facultativa, é opcional. A regra diz que antes de pronome possessivo, sua, pronome possessivo feminino, eu posso colocar ou não posso colocar, certo? Isso é facultativo. Então aqui não me ajudou muito, certo? Porque eu posso ter aí da opção A, B, C, D ou E como corretas. Então vamos para outra situação. E pôs-se a falar. A falar. Coloca ou não coloca o traço? O que é que a regra diz? A regra diz que nessa situação de falar, nadar, ou seja, de verbos, a crase não deve existir. É proibido o uso de crase antes de verbo. Então aqui facilitou para mim. Eu sabendo da regra que diz que antes de verbo não se usa a crase, eu já anulo a B, eu já anulo a A. Agora eu estou entre C, D e E. E a última lacuna é que vai resolver a situação para mim. Falar a todas as pessoas convocadas. Nessa situação, falar a, aí eu tenho a preposição, mas todas não exige o artigo. Por que não exige o artigo? Porque não é substantivo. Artigo se usa antes de substantivo, certo? E nem também de pronome possessivo ou de pronome demonstrativo, porque eu já tenho ali um pronome todas as pessoas. Então aqui eu não utilizo dois A's, eu utilizo somente o A, um A que é a preposição. Por isso, eu anulo, já tinha anulado a A, não foi? Já tinha anulado a B, fiquei entre C, D e E. Se eu não vou utilizar a classe, então já anulo ali a B, e a D e a E. Restando para mim a alternativa C como resposta correta, já que a primeiro ponto ali, dirigiu-se a, era facultativo, eu coloco com classe. O segundo não coloquei porque era antes de verbo. E o terceiro eu também não coloco porque falar a não exige dois as diante de todas. Falar a todas não exige dois as. Então aqui eu fico somente com um a. A alternativa C é a correta. Vamos jogar mais uma questão, hein? O que é que nós temos aqui? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Então aqui eu posso preencher a lacuna, mas o importante é o que? Assinalar corretamente. Recorreu à irmã. Recorreu à irmã. Eu já sei que é meu primeiro ponto. Depois eu venho o quê? E a ela se apegou como a uma tábua de salvação. 3 pontos, certo? Primeiro eu vou analisar recorreu à irmã. Recorreu à irmã.
Coloco ou não coloco clase? A clase é usada antes de palavras femininas quando marca a contração da preposição a e do artigo a. Então, recorreu a, o recorreu pede um a, preposição a, que recorre a alguém, recorre a alguma coisa, recorre a uma instituição, recorre a um advogado, então recorreu pede um a. Irmã é substantivo feminino, pede o artigo definido também a. Então a situação que eu tenho dois as, nessa situação eu tenho clase, recorreu a irmã, aqui eu tenho clase. Se na primeira opção eu tenho clase, o que é que eu anulo aqui? Anulo somente a letra C. Letra C não é a minha resposta, então tenho A, B, D e E como possíveis respostas corretas. Venho para outra situação. E a ela se apegou. E a ela se apegou. Coloco ou não coloco clase antes de ela? Não se usa clase antes de pronomes pessoais do caso reto. Ela é pronome pessoal do caso reto. Então tenho a com clase e a sem clase. O que é que eu anulo aqui? A com clase e A sem clase. A não é a resposta correta. C não é a resposta correta. D não é a resposta correta. Eu estou entre E, né, com clase, sem clase, e B, com clase e sem clase. A última vai me tirar a dúvida se é B ou se é a resposta correta. A ela se apegou como a uma tábua. A ela se apegou como a uma tábua de salvação, o restante da frase. Não se deve utilizar clase antes de artigos indefinidos. Uma é artigo indefinido, certo? A clase marca a contração da preposição a com artigo definido a e não com artigo indefinido uma. Então, artigo uma não se utiliza. A clase é um a com mais um a. O a, quando ele é artigo definido, uma é artigo indefinido, não se usa clase antes do a. Então, aqui eu tenho a com clase, a sem clase e a sem clase. Sendo assim, minha resposta correta, a letra E. Minha resposta correta lá foi a letra E. O slide passou um pouco rápido, talvez não tenha dado para vocês ouvirem, certo? Letra E é a resposta correta. Então é assim que deve ser feita a análise, pessoal. Parte por parte, tentando lembrar de todas as regras. Se você tiver as regras em mente, se você estuda, decorou, aprendeu aquelas regras, fica fácil. Se não, com certeza terá algumas dificuldades, certo? Atividade para casa, página 31 e 32. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até amanhã com nossa aula de literatura. Tchau, tchau.